Você acorda com o som seco de uma sirene que corta o silêncio da madrugada como uma navalha. Seus olhos ainda ardem da última atualização ocular que te prometeram visão noturna adaptativa sem dor. Mentiram. A boa notícia é que ainda está vivo. A má notícia é que você acordou dentro do casulo pressurizado da ambulância vertical, flutuando a 400 metros do solo, no meio da zona vermelha da cidade. Neo Rio. Antiga capital do caos, agora um organismo pulsante de neon, aço e concreto que respira o ritmo de servidores e contratos digitais. O nome mudou, mas o calor continua o mesmo. Um calor úmido, opressivo, com cheiro de ozônio queimado, ferro oxidado e carne reciclada. Neo Rio é uma das megacidades da Confederação Sul-Americana, um aglomerado vertical de 62 milhões de almas empilhadas em placas urbanas que sobem como favos de colmeia até tocarem os drones da estratosfera. Você é um socorrista da Corpo Vida Resgate Integrado, uma das últimas empresas privadas de resgate médico de alto risco. O lema deles é simples: pagou, vive. Não pagou, bem, boa sorte. Sua função não é salvar vidas, é proteger contratos. Cada paciente tem um chip de emergência embutido, um código que pisca na tela do seu HUD assim que a vida dele está por um fio. Você não escolhe a missão, você é lançado nela. A sirene que te acordou marca o início do que chamam de alerta de sangue. 15 minutos para estrear o cliente, antes que as gangues locais, os dissidentes de rua ou mesmo as falhas estruturais da cidade façam o que eles chamam de corte de perdas. O cliente de hoje é um executivo de grau Onix classe Alpha, coordenador de projetos de bioengenharia para o conglomerado Gensint. Isso significa um bom bônus, mas também que ele está enfiado no coração podre da Zona Setor 9. Um dos poucos lugares de Neo Rio onde até os drones militares hesitam em entrar. Você ativa os protocolos de aterrissagem e a cápsula treme. No vidro da cabine, a cidade se estende como uma ferida viva, torres orgânicas com placas reflexíveis, corredores suspensos com hologramas em constante mutação, lojas de implantes, bordéis neurológicos, mercados de órgãos, templos de dados. Uma mistura de Tóquio, Lagos, São Paulo e o que sobrou do Rio de Janeiro original. Tudo fundido, corroído, reaproveitado. As luzes não dormem, Neo Rio, nem as pessoas. No topo das torres, há clubes de realidade aumentada onde os ricos vivem vidas alternativas, enquanto seus corpos são mantidos em transe por cápsulas de luxo. No subterrâneo, os miseráveis sobrevivem à base de sintetizadores de proteína e esperança vencida. Os trajes que todos usam refletem a desigualdade. Há desde armaduras exoesqueléticas de titânio até coberturas plásticas recicladas com reatores de calor embutidos. Você usa o padrão corpo-vida. Fibra de carbono reforçada com polímeros antiflamas, injeções de adrenalina automática e um implante de foco neural para combate a ambientes de alto estresse. Mas não se engane. Você ainda sente medo. Muito medo. A cápsula toca o chão com um estalo surdo. A névoa tóxica da rua envolve tudo. Seus filtros puxam o ar e o transformam em algo respirável. Mas o tema gosto metálico continua na língua. Você escuta tiros ao longe, gritos, e aquele som insuportável de alarmes de segurança tocando em ritmos quebrados, como um pesadelo e looping. Você avança pela viela onde o sinal do cliente está mais forte. As paredes pingam líquido oleoso, grafites brilham em tinta fotoluminescente com mensagens que você não entende. Símbolos misturados a códigos binários. Um drone de observação te segue, monitorando a missão. Você tenta ignorar. Lá na frente, um corpo crivado de bala se move. Um garoto, talvez com 13 anos, olhos aumentados, braços mecânicos feitos em impressora 3D. Ele não tem nada de hostil. Mas o protocolo é claro. Ninguém se aproxima durante a extração. Você aponta o rifle elétrico para o chão. Uma advertência silenciosa. O garoto recua. Te odeia. E você sente isso. O cliente está preso num apartamento do 8º nível, sem energia e sem segurança ativa. A porta foi forçada, há sangue nas paredes, sinais de luta. O HUD projeta uma trajetória de entrada segura, mas você sabe que isso não garante nada. A cidade muda. Neo Rio é viva, é cruel, é imprevisível. Você entra com um rifle em posição. O corredor está escuro, só iluminado pelas luzes vermelhas de emergência. Cheiro de carne queimada. Vozes gravadas que ainda ecoam nos alto-falantes. Por favor, mantenha calma. A ajuda está a caminho. Fazem 3 dias que a ajuda não chega aqui. No quarto, você encontra o cliente.
Ele está consciente, mas com o lado direito do rosto parcialmente destruído por um projétil de plasma. O sangue coagula lentamente, enquanto seus implantes cibernéticos tentam desesperadamente regenerar tecido. Os olhos cibernéticos dele te reconhecem. Ele sorri. Um sorriso que já viu antes. Aquele de quem sabe que pagou caro o suficiente para continuar vivo. Você injeta o soro de estabilização. Pega ele nos braços e aciona o retorno da cápsula. Mas então ouve passos. Muitos. O radar térmico capta 12 formas vindo pelas escadas de emergência. Nenhuma registrada como humana padrão. São os recoletadores, caçadores de tecnologia. Eles não ligam para quem é você, só para o que você carrega. Você corre. O som de botas metálicas atrás de você bate como um tambor tribal. Cada degrau uma eternidade. Seu fôlego queima. O cliente grita. O elevador não funciona. Você corta uma grade com a lâmina térmica do traje e entra em um túnel lateral, usado por faxineiros robôs desativados há anos. Ratos bioengrenados correm ao seu lado, emitindo chiados metálicos. Uma delas tem antenas que piscam. Você alcança o topo do prédio onde a cápsula começa a se aproximar. Ela flutua sobre a laje. Você acopla o cliente no arnês magnético e, sem hesitar, o lança para dentro. Ele sobe, seguro, mas você ainda está no telhado. A cápsula emite uma mensagem automática. Contrato concluído. Agente, prepare-se para a evacuação na próxima missão. E ela parte, sem você. O som dos recoletadores se aproxima. Você corre até a borda. Olha a cidade de cima, as luzes, os drones, os gritos. E sente pela primeira vez em muito tempo algo próximo da paz. Não é coragem, é esgotamento. Então, o som de uma explosão. Uma segunda cápsula. De resgate emergencial. Seus colegas não esqueceram. Você salta, enganchando-se com as mãos suadas no cabo de aço que balança no ar denso da madrugada. Dentro da cápsula, o silêncio retorna. O cliente foi entregue. E o contrato foi salvo. E você também. Mas algo mudou. Lá embaixo, nos olhos do garoto que te observava, havia uma pergunta que você não sabe responder. Você salvou alguém que podia pagar. Mas e todos os outros? Você olha para os próprios braços. Os implantes já não brilham tanto. Seu corpo começa a falhar. E no fundo, uma verdade se insinua. Você está ficando lento. Num lugar como Neo Rio, isso é um mesmo que está morto. Você recosta na cadeira da cápsula, fecha os olhos e, por um instante, deixa-se levar por aquela sensação estranha. Um alívio agridoce. Você sobreviveu mais uma noite. Mas sabe, com toda certeza, que no ano de 2077, você não duraria muito. Você acorda de novo, mas não em sua cama. Está numa baia médica da sede da Corpo Vida. A luz branca do teto te cega por alguns segundos, antes que seus olhos reajam. Não há janelas. O ar é frio, limpo demais, quase asséptico. E silencioso. O tipo de silêncio que só existe em instalações onde a morte ronda todos os dias. Ou, pior ainda, onde ela é arquivada como um dado qualquer. Um visor se acende na parede. Estabilização concluída. Regeneração parcial dos tecidos em 62%. Implante ocular recalibrado. Memória de campo arquivada. Parabéns, agente. Você não responde. Seu corpo dói. Mas é aquela dor antiga, familiar, a que vem com cada retorno. Você já aprendeu a conviver com ela. O que incomoda mais é a outra dor. Aquela que ficou na mente. O olhar do garoto na viela. O abandono. A cápsula indo embora. E você, se perguntando até quando ainda vai se levantar. Você se veste em silêncio. O uniforme novo ainda tem cheiro de tecido esterilizado e metal impresso.
mas seus dildos hesitam ao prender o fecho do pescoço. Algo em você está começando a recusar o fardo. Do lado de fora, a cidade continua igual e completamente diferente. Neo Rio muda a cada dia. Você desce pela passarela suspensa entre torres administrativas da Corpo Vida, 210 andares acima do nível do mar. O vento quente traz consigo poeira sintética e o som distante dos motores verticais dos táxis aéreos. Lá embaixo, quase invisíveis, estão as zonas baixas, onde o concreto encontra o mar escuro e onde os que não têm crédito vivem em ruínas digitais. Você pede um café num terminal autônomo. O copo se forma na hora, impresso por polímero quente. O sabor? Uma ilusão de chocolate amargo com cafeína. Mas é quente e te acorda. Ao redor, outros agentes andam como sombras, apressados, desconectados. Você reconhece alguns rostos. A maioria tem implantes pesados, cicatrizes, marcas da vida em campo. Alguns nem têm mais olhos de verdade. São apenas lentes escuras e frias. Todos eles sabem. O dia que você hesita é o dia em que não volta. A convocação chega sem aviso. Um pulso vibratório no seu pulso esquerdo. Missão: extração nível vermelho. Zona Setor 3. Um dos últimos bairros históricos de Copacabana, agora um aglomerado de concreto vertical em espiral, com mais de 1 milhão de moradores e só 2 acessos principais. A missão? Extrair uma bioengenheira de nível confidencial antes que ela seja capturada por uma célula criminosa chamada Ruído Azul. Você suspira. O nome não é novo. Já viu os rastros deles antes. Hackers neuroativos, especialistas em alterar memórias, implantar visões, apagar passados. Dizem que não matam. Preferem fazer você esquecer quem é. Na cápsula de descida, você revisa o dossiê da cliente. Nome: Doutora Emilene Tavares. Ex-MIT, 58 anos. Cérebro parcialmente ampliado por redes neurais sintéticas. Desenvolveu o protocolo de ressurreição biomimética, um projeto que promete recuperar organismos recém-mortos usando biochips reconfiguráveis. Um avanço que poderia mudar tudo. Por isso ela vale tanto. A cápsula mergulha pela cidade. A espiral de concreto do setor 3 se aproxima como a garganta de um monstro. Lá embaixo, as luzes se apagam com frequência. Sabotagens constantes dos coletivos subterrâneos que se opõem às corporações. A descida é manual, sem GPS. O sinal está bloqueado por uma tempestade de pulso eletromagnético que paira como uma nuvem negra sobre o bairro. Você salta com o traje ativado. Queda controlada. Os sensores guiam você até uma varanda estreita, 7 andares abaixo da superfície principal. Ao pousar, os pais fazem um som seco, metal sobre metal. A varanda está coberta de fuligem. Há marcas de sangue secando no chão e algo escrito na parede, feito com dedos sujos. Você é o próximo. O prédio é uma carcaça antiga, talvez do final do século XX. Um hotel de luxo nos tempos de antes. Agora, convertido em residência ocupada por famílias interligadas por contratos de sobrevivência. Os corredores são escuros, os elevadores quebrados, e uma música baixa ecoa pelos andares. Uma canção popular de 2022, distorcida, tocando num velho rádio. Todo dia ela faz tudo sempre igual. A ironia te arrepia. Você localiza o chip da doutora Emilene no 18º andar, sem escolta, sozinha. O sinal está instável. Você sobe pelas escadas internas, desviando de cabos soltos, sensores destruídos e moradores assustados. Um menino te olha por entre uma grade, olhos enormes, cibernéticos demais para alguém tão jovem. Ele sussurra: "Eles estão aqui." No andar 18, o corredor cheira a ozônio queimado e flores artificiais. A porta da suíte está arrombada, mas não há sinais de confronto. Você entra devagar e então a vê,
Sentada ao lado de uma velha tela de plasma, a doutora olha fixamente para imagens que passam ali. Florestas, cachoeiras, ruínas de Petra. A Terra, como ela era. Ela te olha como se te conhecesse há anos, mas seu rosto está calmo. Calmo demais. Você veio por mim? Ela pergunta. A voz é suave, mas com aquele peso de quem viu coisas demais. Você confirma. Ela se levanta com dificuldade, os olhos dela piscam em azul, código de interferência mental. Ruído azul já esteve aqui. Talvez ela já não seja mais ela. Vocês começam a se mover, mas algo muda no ar. Um zunido, uma vibração. Você saca a arma e ativa os sensores do ambiente. Eles estão chegando, mas não vêm pelas escadas nem pelos corredores. Eles vêm pelos sinais, pelo som. A música que tocava se repete, mas agora com distorções. Palavras embaralhadas, e então a dor. Uma agulhada atrás dos olhos. Os implantes tentam resistir, mas começam a falhar. Sua visão se dobra. As paredes derretem. A doutora grita. E então, tudo para. Silêncio. Você está num lugar diferente. Um quarto, iluminado por luz solar natural. Uma mulher cozinha ao longe. Uma criança ri. É seu filho? Você pisca. A cena desaparece. Está de volta, de joelhos, com sangue escorrendo do nariz. A doutora também caiu, mas segura um pequeno dispositivo em mãos. Use isso. É um limpador neural. Só vai funcionar uma vez. Você ativa. Um choque percorre sua coluna. Tudo fica branco, depois preto, e então realidade. Os recoletores? Não dessa vez. São drones vivos, membros do ruído azul, criaturas semi-humanas com implantes feitos à base de carne e memória roubada. Eles entram no prédio. Você atira. 1, 2, 3 vezes. A doutora corre, você a segue e corre como nunca correu. No telhado, a cápsula de resgate já não está lá. Mas algo muito pior te espera. Um deles, um líder. O rosto, sem forma. Ele fala, mas não com a boca, dentro da sua mente. Você é só uma função, um algoritmo biológico, e está falhando. Você aponta a arma, mas ele desaparece, como fumaça digital. A doutora chora. Você a segura e então o sinal volta. A cápsula chega. Uma rajada de vento, um braço estendido e vocês estão dentro. Enquanto sobem, ela sussurra. Eles queriam meu código, mas o que eu vi, o que eles me mostraram? Você não pergunta, não quer saber. De volta à sede, ela é levada. Você não a vê mais. Mas naquela noite, enquanto caminha pelos corredores vazios da Corpo Vida, um dos espelhos digitais do vestiário reflete algo que não é você. Pelo menos, não completamente. Você se aproxima. Olha nos próprios olhos e se pergunta: se eu sou apenas um corpo em função de contratos, quem sou eu quando os contratos acabam? Você não sabe a resposta, mas algo está vindo. E dessa vez, você sente que talvez não escape. Você dorme pouco naquela noite. Na verdade, não dorme. Os sensores registram seus sinais vitais, como sempre fazem, mas os dados mostram um padrão incomum. Oscilações nas ondas cerebrais, perda momentânea de identidade neural, variações térmicas localizadas. O sistema recomenda sedativos leves, mas você recusa. Algo te diz que dormir, agora,
pode te afastar de quem você ainda é. Lá fora, Nell Ayl pulsa com a mesma energia insana de sempre. A cidade nunca dorme, ela apenas troca de máscara. À noite, as torres brilham como colmeias de luz, mas lá embaixo, nas artérias escuras do chão, o medo ganha outra forma. A neblina artificial cobre as vielas como um cobertor de sujeira. As sirenas nunca param. Os drones vigia sobrevoam em padrão espiral, em silêncio, sempre caçando algo ou alguém. Você sai cedo, mesmo sem missão oficial. Algo não está certo. Desde a última extração, você sente um eco dentro da cabeça, como se uma voz estivesse à beira de surgir. Um nome que não reconhece aparece em seus pensamentos. Kalis. Nenhum registro nos bancos da Corpo Vida, nenhum histórico de missão. Mas a sensação persiste, como se esquecesse de algo muito importante. No centro da cidade, você pega um trem suspenso até o setor antigo, uma zona da cidade que resistiu à verticalização. É onde o concreto ainda carrega rachaduras e os velhos postes de luz foram adaptados para suportar painéis de propaganda em 360 graus. A área é evitada pelos cidadãos corporativos. Muito instável, muita memória viva. Mas é justamente onde você precisa ir. Ali, você encontra Mura. Mura não tem sobrenome. Nunca teve. É uma técnica autônoma em cibernética profunda, uma espécie de arqueóloga de implantes esquecidos. Trabalha no fundo de uma loja de bebidas desativada, onde os antigos letreiros de neon ainda piscam com timidez. Ela te vê e sorri, mas é um sorriso sem dentes, só lábios e desconfiança. Você tá queimado por dentro, te mexeram. Não é hack, é mais velho, quase orgânico. Você pergunta sobre Kalis. Ela congela. Os olhos escuros se estreitam. Esse nome? Você viu mesmo ele ou ouviu dentro? Você não responde. Mura conecta você ao seu scanner neural. Os fios são velhos, mas funcionam. A tela tremula. E então aparece um fragmento. Uma imagem que não está nos arquivos da Corpo Vida. Um lugar que você nunca visitou. Uma torre quebrada num deserto além dos limites da cidade. Um céu vermelho e uma silhueta solitária. De costas, com fios saindo da espinha. É você, mas não é você. Você foi parte de algo antes da Corpo Vida, ela sussurra. Eles te reconfiguraram, te apagaram. Você recua, mas a memória que não deveria existir já está se tornando real demais para ser ignorada. No mesmo instante, seu pulso vibra. Missão prioritária, nível preto. Você hesita, mas Mura já está te olhando de novo. Se você for, não volta o mesmo. Você vai. O transporte é diferente dessa vez. Não uma cápsula, mas um planador sigiloso, silencioso como o céu. A missão: contenção em Zona Vermelha, Setor 12, conhecido como o Ninho do Vento, um conglomerado de antigas fábricas de drones, agora abandonadas, ocupadas por grupos isolados que vivem fora da rede, alimentando-se de peças, memórias digitais e resíduos das corporações. O objetivo é claro: eliminar uma ameaça que destruiu 2 agentes da Corpo Vida em menos de 30 segundos, algo não identificado. Os registros foram corrompidos, mas as imagens recuperadas mostram algo humano, mas com braços metálicos, pele cinza e olhos opacos como vidro morto. Você chega antes do amanhecer. O chão do Ninho do Vento é úmido, coberto por musgos artificiais que cresceram de vazamentos de bioplástico. O cheiro é de ferrugem, mofo e ozônio queimado. Os sons são distantes, rangidos metálicos, vento entre os escombros e algo que parece respirar. Você avança pelas estruturas. Os sensores não detectam nada, mas há sinais de presença. Pés arrastados, marcas de garras nas paredes,
Pequenos objetos empilhados como se tivessem sido deixados como oferendas. E então, vê. Na sala central, pendurado por fios, está o corpo de um dos agentes desaparecidos. Olhos abertos, pupilas dilatadas, mas não morto. Ajude-me. A voz é um sussurro metálico. O implante neural ainda pulsa em sua nuca. Alguém o manteve vivo, mas não inteiro. Partes dele foram substituídas, adaptadas. Antes que você possa agir, o som, um estalo. Atrás de você, você se vira e vê. É Cálice. Agora você sabe. O rosto é o mesmo da visão, mas o corpo não é mais humano. É uma fusão de partes, como se a tecnologia tivesse crescido ao redor de um trauma antigo. Ele olha para você com algo parecido com dor. Você era um de nós, antes de apagarem tudo. Você fazia parte da Rede Branca. Rede Branca? Você já ouviu esse nome em sussurros, em lendas urbanas? Um grupo de socorristas que operava antes da privatização total. Independentes, não eram controlados por corporações. Salvavam quem precisasse, até serem caçados, até serem apagados. Você não é corpo-vida. Você só esqueceu. E então ele avança. Você reage, mas é tarde. Cálice te segura, não com ódio, mas com desespero. Ele encosta a testa na sua e transfere. Memórias, imagens, vozes. Você em outra vida, com outros nomes, salvando pessoas em bairros esquecidos, correndo sem contratos, sem lucro, só propósito. E então, a queda. A corpo-vida invadindo, o apagamento, a reprogramação. Você acorda de joelhos. Cálice foi. Só resta o silêncio e uma escolha: voltar ou lembrar. Você volta, mas não como antes. Na cápsula, os dados da missão são falsificados. Você os altera. Diz que era uma anomalia mecânica, nada humano. Mas em você agora há algo desperto, algo antigo. De volta à sede, você não fala com ninguém. Anda pelos corredores como um fantasma, com saudade do que foi. No seu alojamento, há um espelho digital. Ele detecta variações sutis em sua estrutura neural, reinstala sua biometria, emite um alerta silencioso à central. Você respira fundo, olha para o reflexo e diz, pela primeira vez em anos: meu nome não é agente. É? Mas você para, porque sabe que ainda não é seguro dizer, nem para si mesmo. Mas está vindo a verdade, a lembrança e talvez a rebelião. Você dorme pela primeira vez em 3 dias, mas o sono não traz descanso. Ele traz lembranças. Você caminha por corredores que não reconhece, ou finge não reconhecer. Eles são estreitos, úmidos, construídos com placas de alumínio e velhos tubos de condução elétrica. No chão, crianças correm descalças segurando implantes quebrados como brinquedos. Adultos trabalham em silêncio, reparando drones velhos com ferramentas improvisadas, olhos fundos e mãos enfaixadas. Lá no fundo, alguém te chama. Doutor. Você se vira. É você mesmo. Mais jovem, cabelos desgrenhados, um sorriso cansado. Está de jaleco, mas com manchas de sangue e draxa. Carrega uma maleta antiga com o símbolo da Rede Branca. 3 linhas entrelaçadas como fios de código. Você acorda com os olhos queimando, mas a sensação é outra. Dessa vez, você não se sente vazio, você se sente traído. A primeira coisa que faz é desconectar seu rastreador.
Isso exige conhecimento técnico, mas você aprendeu com Mura. Enfie os dedos sob a pele na nuca. Sente o zumbido da interface e desativa. Não remove, isso acionaria alertas. Só silencia. A sensação é estranha, como desligar uma parte do corpo que você nem sabia que tinha. Na tela da parede, o noticiário exibe mais um caso de colapso nos distritos periféricos. Gente morrendo por falha de suporte. Ambulâncias que não chegam. Planos negados. Protocolos alterados em tempo real, calculando quem vale a pena ser salvo. Como se vidas fossem ações em queda. Você lembra de um dado antigo, 2025, antes da queda global dos serviços públicos. O tempo médio de resposta de uma emergência urbana era de 6 minutos. Em 2077, esse tempo só existe para quem paga 300 mil créditos por ano. O restante espera. Ou morre. Você decide sair sem acionar a torre da Corpovida. Vai sozinho, com um dos planadores leves que mantém escondido em uma garagem esquecida na Zona Cais. Enquanto pilota, a cidade muda de perfil. Do alto, o Rio parece viva. As torres pulsam e ainda brilham em tons esmeralda. As vias suspensas serpentiam como artérias digitais. Mas abaixo da linha dos olhos, toda a decadência polida. Os bairros ricos usam difusores atmosféricos para simular cheiros agradáveis. Madeira queimada, café, flores raras. Já os setores baixos cheiram a ozônio vencido, plástico fervido, suor seco e sangue velho. Você segue para o setor 8, o Buraco de Canaã. Uma zona fora da rede de cobertura. Muitos aqui são invisíveis para o sistema. Gente sem cidadania digital, sem backup de memória, sem identidade oficial. Você ainda tem o uniforme da Corpovida, mas agora veste por dentro de um sobretudo simples, velho, cheio de costuras à mão. Nas costas, costurado de maneira quase imperceptível, o símbolo da rede branca. Você caminha pelas vielas e sente os olhares. Crianças que se escondem, velhos que desviam. Alguns reconhecem algo em você. Talvez a postura, talvez o silêncio. Lá dentro de uma antiga oficina de socorro comunitário, os equipamentos são antigos, mas operacionais. Uma mulher de cabelo raspado e pele marcada por queimaduras opera um drone cirúrgico como quem toca um instrumento. Ela te olha com frieza. Veio terminar o serviço, doutor? Você congela. Não sabe o que dizer, mas ela não espera a resposta. Vocês deixaram a gente aqui. Quando a Corpovida veio, prometeram eficiência, mas o que trouxeram foi silêncio. Um silêncio cheio de morte. Você apenas baixa os olhos. Mas eu lembro de você. Lembro do que tentou fazer antes do apagamento. Você era nosso. Ela se chama Jana. E te mostra a sala dos arquivos mortos. Ali estão memórias físicas, chips de dados que escaparam da destruição. Dentro de um deles, ela encontra registros. Vídeos, relatórios de missões antigas. Você os assiste. Em um deles, está correndo por um beco, carregando um menino ferido nos braços. Não há drones, não há apoio. Apenas você e um respirador manual. Alguém ao fundo grita seu nome antigo. A voz estala no vídeo. Calder! Rápido! Você se senta. Treme. Seu nome era Calder. Antes da farda, antes da doutrinação. Você se chama Calder. Você repete o nome em silêncio até ele parecer real. Jana observa. Eles te quebraram, Calder. Reprogramaram. Mas não apagaram tudo. Você ainda está aqui dentro. Você não responde. Mas agora algo pulsa no peito. Não é medo, é fúria contida. De volta ao planador, você decide fazer algo arriscado. Invadir os servidores subterrâneos da Corpovida. Há um bunker de dados sobre o setor azul, protegido por drones sentinela e torres de segurança invisíveis. Mas você conhece os códigos. Trabalhou ali por meses. Gravou rotas de manutenção.
lembra de uma entrada antiga, disfarçada sobre uma plataforma de reciclagem industrial. Ao entrar, a umidade gruda no corpo, o som é abafado. Apenas o zumbido das máquinas e o ruído dos seus próprios passos. Lá dentro, você encontra as gavetas de memória. Discos holográficos armazenando dados de centenas de agentes, vidas inteiras convertidas em sequência. Você encontra o seu. E hesita, mas não está só. Um vulto surge atrás. Cálice. Eu sabia que viria. Está pronto para lembrar tudo? Você o encara. Já comecei. Ele insere um chip no console. Um vídeo se projeta. Mostra você, Calder, falando diante de um grupo, uma reunião secreta. Você propõe algo impensável: quebrar o protocolo e divulgar ao público os dados de negação do socorro da Corpo Vida. Mostra como ela lucra mais com a morte do que com o salvamento. Dias depois, você desaparece. O vídeo termina. Cálice fala com calma. Eles não te mataram. Seria barulho demais. Preferiram te reprogramar. Implantaram uma nova missão. Apagaram o velho código. Você se vira para a tela e copia todos os arquivos. Antes de sair, planta um vírus silencioso. Ele acordará daqui a 48 horas e liberará tudo. Na volta para casa, a cidade está calma. Calma demais. Você pousa no terraço da sede da Corpo Vida. Sente o cheiro do concreto novo, da tinta sintética, dos servidores aquecidos. Tudo muito limpo. Tudo muito morto. Seu supervisor está te esperando. Agente 71, precisamos conversar. Você o encara. Meu nome não é 71. Ele sorri. Claro que é. E ativa um sinal. Seu corpo paralisa. Pulsos magnéticos varrem sua espinha. Você desaba no chão, olhos piscando, sentidos oscilando. Eles sabiam. Estavam te vigiando. O vírus era só o começo. Antes de desmaiar, uma última frase ecoa em sua mente. Ou você lembra quem é, ou será lembrado por quem te apagou. Você apaga, mas algo dentro de você segue acordado. Você desperta, mas não onde esperava. O teto acima de você não é de concreto, nem de metal. É translúcido, esverdeado, como uma membrana viva. A luz que atravessa pulsa em tons suaves, como se a própria arquitetura respirasse. O ar tem cheiro de hortelã e aço. As paredes fazem pequenos estalos, como se estivessem escutando. Você não está sozinho. Ao seu redor, máquinas de diagnóstico pairam em silêncio. São modelos avançados, com braços biomecânicos e núcleos de pensamento quase humanos. Eles não tocam você, apenas observam. A sala inteira é um grande olho. Na sua nuca, o implante arde. Não como dor, mas como presença. Algo foi ativado, ou despertado. Uma porta se abre, sem som, sem aviso. Entra um homem alto, magro, com a pele quase translúcida. Os olhos são opacos como leite. Ele usa um jaleco com o símbolo da Corpo Vida, mas não é um médico comum. Você acordou mais cedo do que esperávamos. Você tenta se mover. Consegue, mas com esforço. Os membros pesam, como se algo tivesse te puxando de volta para baixo. O homem se aproxima e se senta. Você sabe onde está, Calder? A palavra ecoa. Não sou estranha, mas familiar. E agora, perigosa. Laboratório Theta, setor submerso. Neo Rio abaixo de 300 metros. Nível de acesso Delta. Um dos poucos lugares ainda fora dos satélites civis. Ele sorri. Você foi muito longe. Encontrou coisas que não devia. Lembrou de partes que deveriam estar seladas, mas é compreensível.
A mente humana, mesmo modificada, ainda busca a coerência. E você sempre teve esse defeito: compaixão. Você pergunta quanto tempo passou, e ele diz: 5 dias, mas isso pouco importa. O mundo lá fora não parou. O caos continua. A cidade continua matando seus filhos mais pobres. E você? Você está aqui, salvo, estável e talvez útil de novo. A verdade se desenha devagar. Eles não vão te eliminar. Ainda não. Eles querem que você volte, mas do jeito deles. Você pergunta o que fizeram com o vírus que plantou nos servidores. Ele apenas dá de ombros. Interceptado, contido, reprogramado. Nada vaza da corpo-vida, Calder. Nada. Você sente um gosto amargo na boca, como se tivesse mastigado ferrugem. O homem se levanta. Você terá uma escolha em breve. Até lá, descanse. Sonhe se puder. Os sonhos são mais fáceis de controlar. Ele sai. E o teto escurece. Você é deixado sozinho com seus pensamentos. Mas dentro de si sabe que não está vencido. O vírus pode ter sido interceptado, mas você não está sozinho. Kalis, Diana, Mura, todos ainda estão lá fora. A Rede Branca nunca foi uma pessoa. Era um ideal. E ideais não são tão fáceis de deletar. Nas horas seguintes, ou dias, você já não sabe. Estuda o quarto, os sensores, a estrutura. Descobre câmeras disfarçadas, emissores de som subneural e um painel oculto atrás da parede sul. É antigo, mas conecta a um servidor local. Você puxa os fios com as mãos, arrisca e conecta o seu pulso ao sistema. A dor é intensa, mas você acessa. Dentro do servidor há um arquivo, Projeto Reverso. Você o abre e o que vê muda tudo. Vídeos, gravações, testes, décadas de experimentos. Eles vêm reprogramando socorristas há anos. Pegam os melhores, os mais empáticos, os mais rebeldes, apagam suas memórias, implantam protocolos, reformatam como armas de contenção emocional. Você foi um deles, o primeiro que sobreviveu intacto. Reverso era o nome do processo. Transformar salvação em obediência. E você foi o modelo perfeito. Você treme, mas sente algo no peito, uma raiva fria. Você não é produto, nem programa. Você é humano e agora desperto. Enquanto ainda conectado, envia um sinal, não pela rede oficial, mas por uma frequência antiga. Rede Branca, nível críptico, codinome Kalis. O sinal é fraco, mas sai. Se alguém estiver ouvindo, no dia seguinte você é transferido, levado para uma sala de recuperação final. Ali, uma mulher te espera, jovem, olhos dourados, traje corporativo elegante, mas sem crachá, sem nome. Ela se apresenta como Elira. Sou o próximo passo, ela diz. Sou o que você deveria ter sido. Ela anda ao seu redor como quem avalia uma relíquia. Você ainda pensa como humano, mas está mudando. Você sentiu, não é? A aceleração, a desconexão das emoções inúteis, a clareza de cálculo. Você diz que nunca se sentiu mais humano. Ela sorri, como quem escuta uma criança. Isso é o que dizem antes do fim, ou da evolução. Ela estala os dedos e 2 agentes entram. São como você foi, olhos vidrados, postura firme, nenhuma hesitação. Mas algo neles está errado, como máquinas usando pele. Eles não lembram mais quem eram, Elira diz. São puros, são funcionais. Você, Calder, ainda está sujo de memórias. Ela aponta para um console. O sistema vai te reintegrar em 12 minutos,
Mas existe outra opção. Me entregue os nomes da Rede Branca, me diga onde estão e eu te devolvo uma vida. Memórias falsas, casa confortável, rotina. Você será feliz, ignorante, mas feliz. Você a encara, pela primeira vez, sem medo. Prefiro lembrar da dor do que esquecer quem sou. Ela suspira. Como quiser. E sai. Os agentes ficam, mas em silêncio. Você encara um deles. Ele treme por um segundo. Os olhos piscam em frequência irregular. Você reconhece. Ele está tentando lembrar. Você arrisca. Calder, Rede Branca, Rota Delta. Você era Rafael. O nome dispara algo dentro dele, um lampejo. E então, ele recua. O outro agente hesita. Isso é tudo o que você precisa. Você ataca. Lento, mas certeiro. Golpes secos nos nervos cervicais. Você lembra de tudo o que aprendeu antes do apagamento. Usa as mãos, o pulso, a memória. Quando termina, os dois estão no chão, respirando, mais livres, pelo menos por agora. Você ativa o painel de segurança. Inicia a sobrecarga. Todo o andar começa a vibrar. Alarmes disparam, mas não importa. Você já está no corredor. Correndo, escapando, lembrando. A última porta de emergência se abre. Você salta para o corredor de evacuação vertical, queda de 80 metros. Você fecha os olhos e salta. A queda parece não ter fim. O túnel de evacuação se estreita ao redor do seu corpo. As luzes de emergência passam como cometas vermelhos pelas laterais e tudo vibra como se o próprio mundo tivesse ruindo. O ar rasga seus pulmões. O impacto está perto, mas você não fecha os olhos, porque agora você lembra de tudo. Seu nome é Calder. Você foi apagado, reconstruído, redesenhado, mas nem toda a engenharia neural do mundo conseguiu matar a centelha mais primitiva da sua existência, a de resistir. Você aciona o freio magnético da armadura improvisada momentos antes do solo. O atrito esquenta o metal até o limite da combustão. As solas derretem. O som do impacto estoura seus ouvidos, mas você sobrevive. Corpo em chamas, pulso martelando. Você sai da cratera ainda de pé. O céu lá fora já não é mais o mesmo. Nel Rio está em estado de guerra silenciosa. Torres apagadas, drones desativados. As cores que antes pulavam no horizonte foram substituídas por um silêncio elétrico. A cidade parece presa num limbo. As redes da Corpo-Vida estão colapsando. A infecção do seu sinal, aquele disparo fraco, esquecido, floresceu. Calles conseguiu amplificá-lo. Agora, os servidores começaram a cuspir verdade. Nas calçadas, cidadãos observam as holotelas tomarem vida com vídeos proibidos, socorristas ignorando pedidos de ajuda, crianças morrendo por falta de crédito, executivos rindo enquanto assinam negações. A máscara caiu. Mas o império ainda respira. Você corre pelas margens do canal artificial que separa os setores centrais das zonas esquecidas. Cada passo é uma dor, mas o corpo segue. No alto, os caças da Corpo-Vida começam a se mover. A elite percebeu que está perdendo o controle. O plano é claro: chegar à Torre Lotus, o centro neural da cidade. A única antena capaz de enviar um sinal final de liberação total, sem filtros, sem firewalls, com alcance de continente, a verdade completa derramada sobre todos.
Você se aproxima da ponte suspensa que leva até a base da torre. Mas não tá só. Cálice te espera ao lado de Mura e uma dúzia de ex-agentes. Uns marcados como você, outros mais danificados, todos despertos. Demorou, Cálice diz. Você sorri. Demorei a lembrar o caminho. Mura entrega uma maleta. Nela, o transmissor final, peça única, alimentada por núcleo neural instável. Só pode ser ativada uma vez e de perto. Vai precisar chegar até o coração da torre e não há como voltar depois. Ela avisa. Você entende. A cidade treme. Drones patrulha descem como moscas de aço. Cães sintéticos farejam ferros e pulsos humanos. Os céus se fecham com helicarros de elite. O cerco começa. Mas vocês correm mesmo assim. Cada agente da Rede Branca segue uma rota. Uns pelas linhas de manutenção, outros pelas vias do trem orbital. Você segue pela principal. Porque sabe que eles viram direto em você. E você quer isso. No caminho, vê o povo saindo às ruas. Pela primeira vez desde o colapso da memória coletiva, os setores baixos gritam. Eles não têm armas, mas têm vozes e caminham com vocês. A Corpo Vida tenta reagir, atira, derruba, mas não consegue deter o enxame. A multidão avança. Você chega à base da torre. Escudos cinéticos tentam impedir, mas Mura lança um pulso inverso, aprendido em velhos arquivos soviéticos sobre guerras elétricas de 2032. A barreira cai. Vocês entram. Correm pelas espirais de vidro. Cálice cobra a retaguarda. Você sobe, degrau por degrau, derrubando seguranças, desviando de torretas automáticas. O sangue escorre pelo seu ombro. Um olho já mal abre, mas seus pés não param. No último andar, Elira te espera, sozinha. Ela sorri ainda perfeita. Você venceu, Calder, mas e depois? Você ergue a maleta. O depois é com eles. Ela tenta impedir, mas você dispara, não contra ela, contra o chão de vidro atrás. O torre treme, o vento invade e o transmissor ativa. A luz inunda tudo. E por um segundo, apenas um segundo, Neo Rio fica cega. O sinal se espalha, rápido, brutal, completo. Todas as telas, todas as torres, todos os feeds. A verdade se torna inegável. As mentiras, os esquemas, os contratos de morte. A cidade inteira assiste. Uns choram, outros gritam, alguns simplesmente caem de joelhos. E então, silêncio. Você está ajoelhado. O corpo não aguenta mais. Cálice chega, ferido, mas vivo. Você olha para ele. Terminou? Ele balança a cabeça. Não. E aponta pela janela. Lá fora, o povo toma as ruas, mas agora com algo nos olhos. Esperança. Você sorri. Então valeu a pena? E fecha os olhos. Dias depois, a Torre Lotus é tombada. Literalmente. Os blocos corporativos caem. Uma nova rede nasce, formada por ex-funcionários, socorristas despertos, técnicos, cidadãos anônimos. A Nova Branca. Eles não prometem salvação. Prometem presença e justiça. Nos murais da cidade, alguém pinta seu rosto. Abaixo, uma frase simples. Ele lembrou e nos ensinou a não esquecer. No ano 2077, você durou mais do que todos esperavam. Não porque era o mais forte, mas porque escolheu lembrar. Mesmo quando doía, mesmo quando matava, mesmo quando ninguém mais ousava. E por isso,
Você venceu.